Olá, gente! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Todo mundo seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Maíra Cast, nosso podcast, né, no Spotify sobre cultura brasileira, né, sobre as nossas cidades e com um foco específico, pelo menos por enquanto, né, todos os episódios a gente está com foco no nosso patrimônio cultural. Gente, é claro, né? Esse episódio, assim como os outros, fica aí um convite para a gente poder trocar mais ideias sobre essas nossas questões que eu coloco aqui. Uma proposta, né, de um bate-papo sempre descontraído aqui com nossos convidados, né? Então, eu já quero agradecer você que está aí ouvindo novamente mais esse episódio aqui do Maíra Cast, que hoje eu convidei, né, uma pessoa que eu já conheci há mais de 10 anos atrás, e que a gente se encontrou, vamos dizer assim, né? Se encontrou novamente nas redes sociais, que é a minha querida Vanessa Taveira. Vanessa, muito obrigada de você ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vinda. Gostaria muito de te parabenizar pela essa iniciativa. Acho que é uma iniciativa que dialoga muito hoje com a nova geração, com as antigas, traz uma oportunidade da gente refletir de forma mais descontraída sobre os assuntos que a gente trabalha, sobre os assuntos que a gente pesquisa e reflete. Então, eu queria te parabenizar e dizer que eu estou muito contente com o convite e estou aqui hoje para conversar com você esse papo descontraído, com muita alegria, tá bom? Ai, que bom, Vanessa. Nossa, eu fico muito feliz, querida, de verdade, assim, você ter aceito o meu convite. E assim, gente, Vanessa, para quem ainda não conhece, que eu tenho certeza que muitos aqui já conhecem, foi minha, vamos dizer assim, conterrânea, será? Não sei se pode falar assim, na PUC, que a gente estudou, estudamos não no mesmo período, né, mas estudamos juntas na PUC, arquitetura e urbanismo, há mais de 10 anos, né, Vanessa, atrás. Sim. Então, assim, antes de começar, né, a gente tem vários assuntos aqui para a gente poder falar. E assim, pessoal, a Vanessa, ela trabalha, vou deixar para ela contar para vocês assim, direitinho essa trajetória dela, mas ela trabalha também na área de patrimônio cultural já de muitos anos. Então, tem uma contribuição, uma experiência gigantesca na área que pode falar, né, aqui para a gente. E antes de começar, assim, Vanessa, me conta um pouco assim dessa atuação profissional sua, né, enquanto arquiteta e urbanista, e assim, o que você fez, né, depois da PUC? Me conta sintetizado, né? Eu acho que, Maíra, hoje a gente está resgatando lembranças e memórias, né? Que a gente se conheceu num papo também informal de corredor da PUC. Foi. E é importante a gente ter esse contato com as pessoas que a gente estuda na mesma época, né? E foi um prazer te conhecer naquela época e agora a gente se reencontra nas redes sociais, né? E os papos sempre são muito bons. Em relação à arquitetura, né? Eu me formei, como você disse, há cerca de 10 anos, né? E desde que eu me formei, eu atuo com patrimônio cultural. Então, tem 10 anos de formada, 10 anos na área de patrimônio cultural. E Uau. para mim aconteceu de uma forma que eu acho que acontece com alguns também na área. Eu fazia um estágio na época no IEFA, que é o órgão estadual aqui de Minas Gerais, e fui contratada como analista assim que eu me formei. Acho que a gente formou numa época mais áurea para arquitetura e também um pouco mais para o patrimônio. A gente tinha várias oportunidades na Sem época. sombra de dúvidas, Vanessa. Né? E aí, nesse momento, eu fui contratada pelo IEFA. Então, fiquei lá no IEFA como analista um tempo, trabalhando numa gerência, que é a gerência de elementos artísticos. Foi minha primeira oportunidade profissional, agradeço muito. Eu acho que é um órgão que ele te prepara, né, para o início da carreira. A gente já se choca com várias realidades do patrimônio e me iniciei lá. Logo depois, né, uns 2 anos, eu fui para o IFAM, nesse caso, o IFAM, que é o órgão nacional de patrimônio, trabalhando com Minas Gerais mesmo. Uhum. E tive uma oportunidade depois de ir para um cargo de chefia, né? E aí são outros desafios, além, né, do analista para a chefia são outros. Sim, Não sim. deixa de ter o perfil técnico, né? Não tem jeito, a gente continua tendo um perfil mais técnico. E Uhum. aí depois vieram outras oportunidades, né? Eu trabalhei com a Unesco, trabalhei com a Anglo-América. E depois dessa prática profissional, né, toda que a gente adquire no começo, que a gente se aventura mais, né, eu tive a necessidade de refletir um pouco.
E aí a reflexão ela vai muito de encontro às nossas leituras, primeiro, a questão, às vezes, de embasar um parecer mais teoricamente. E Aham. aí eu acabei me encontrando novamente na academia. Então, depois de uns 5 anos, 6 anos de experiência aí na área, eu voltei a fazer o mestrado, né? Fui fazer o mestrado no FMG. E, no momento, estou estudante, fazendo doutorado também no FMG. Então, a minha reflexão precisou de mais tempo. E aí, né, a gente Que continua massa. atuando, mas prestando mais serviço e consultoria, mas dedicando para os estudos, né? Exato. E você sempre quis, Vanessa, ir para essa área? Você fala que desde quando você saiu da PUC, então você sempre quis trabalhar nessa área de patrimônio cultural, né? Então, me conta, que diz assim, quando eu fiz o mestrado, eles falaram que é a mosquinha, né? A mosquinha do patrimônio ia me picar. Como que Sim. foi essa mosquinha aí para você? É, eu acho assim que, por exemplo, a escolha da arquitetura, isso começa a gente desde de novo, né? Eu acho que minha Uhum, família sempre preservou muita memória, história, então isso vem um pouco da família. E eu escolhi arquitetura, né? A arquitetura eu uhum. escolhi desde nova, mas acho que o patrimônio foi o contrário, ele que me escolheu. Porque eu estava tranquila no sexto, sétimo período de Eu arquitetura, estava tranquila na estudando, minha. a mim, tranquila. E aí fiz vestibular novamente por um curso que abriu, né? Que é o curso do Uhum, Reúne. O curso chama Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, ele tem esse nome grande. É o uhum, primeiro curso do Reúne, do FMG, que forma uhum. restauradores em Minas, né? E aí eu passei, e eu falo, passei nesse curso em último, falo mesmo, passei em último, estudei o suficiente. Com E não certeza. tive como falar um não, né? E aí um Uhum, não, e aí nesse momento que eu tive que estudar em 2 lugares, né? Eu estudava na PUC e na Federal, eu estava no sexto, sétimo período, que me veio o encantamento. E aí ah, o encantamento veio através da relação com a cultura que o curso tinha, né? Que era uma relação mais implícita. Os 2 primeiros anos desse curso são anos mais teóricos, né? Então a gente estuda muita é. teoria da restauração. E aí eu acho que minha paixão ela meio que se despertou lá nesse curso. E aí eu Uhum, associei com a arquitetura, que nos últimos períodos de arquitetura a gente começa a ter mais disciplina também de patrimônio, as técnicas uhum, retrospectivas, né? E aí, então, eu acho exatamente. que eu tenho essa paixão também despertada pelos professores dos 2 cursos, mas aí foi o momento, como eu vesti a capa de restauradora também, Aham, aí associou tudo junto e misturado, e deu certo, né? uhum. Aí, como eu tinha essa formação, as portas foram se abrindo também para essa formação, né? Sim, sim. E você falou que você assumiu uma chefia no escritório técnico, né, no IFAM. E você pode contar para a gente, assim, qual Claro, escritório que foi, como que foi essa sim. experiência? Porque, assim, gente, só um parêntese, o IFAM, é, em algum episódio, eu não sei qual, a convidada comentou com vocês da superintendência, mas a gente tem uns escritórios também, que é o caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, tem em várias, né, cidades históricas aqui tombadas. Então, se puder falar um pouquinho para a gente, Fanny? Claro. É muito importante falar dessa questão da chefia, né? Porque Uhum, a chefia no escritório técnico, Minas Gerais tem 7 escritórios técnicos, né? E nos conjuntos tombados, né? Inicialmente, uhum, pelo IFAM. E a chefia, a minha experiência de chefia, né? Que eu falo, veio a palavra na minha cabeça de gestão, né? E aí, é, gestão de é isso pessoas, aí. complexidade dessas cidades tombadas, né? Que a gente vai de Uhum, encontro, eles colocam a gente lá em campo, porque a ponta é da verdade. chefia é no campo. Então, a gente tem um escritório dentro de uma área tombada, Uhum, onde a gente tem uma poligonal, a gente tem normas, a gente tem diretrizes, né? E uhum, aí, essas diretrizes todas, elas vão trazer várias informações e várias definições para como o arquiteto do patrimônio vai atuar ali naquele bem tombado, né? E o bem uhum, tombado que eu digo que é a cidade como um todo, que a gente tem um tombamento em conjunto, né? Então, uhum, são ruas, são edificações de vários usos, né? Não só nós temos residencial, a gente tem também o religioso, e além dessa, a gente vai lidar muito com isso, né? Com a complexidade de um conjunto tombado.
E aliado a esse tombamento em conjunto, às vezes a gente tem um tombamento individual, né? Que às vezes o Estado, a União, vai trazer olhar para um bem que ele vai caracterizar mais ainda aquela sociedade. E aí, eu acho que o IFAM, nessa parte da chefia, né, a gente começa a enxergar muito mais o patrimônio humano, porque a gente tem contato com os proprietários, né, diretamente, em reuniões, e essa burocratização que acontece, os processos, né, para você lidar com o bem tombado, para você trazer a manutenção para o seu bem, a gente começa a ter contato com isso tudo. E então eu acho que eu consegui enxergar mais a pessoa que está atrás do patrimônio, trabalhando na chefia, e também consegui trabalhar em equipe. Já trabalhava em equipe no IEFA, mas o trabalho precisa ser mais em consonância no escritório, né? Porque a equipe é pequena. Então, como a equipe é pequena, a gente tem grandes desafios de trabalho e precisamos contar um com o outro, né? Então, a chefia me ensinou muito a lidar com pessoas, né? Eu achava que o desafio era técnico, eu falava assim, nossa, vou fiscalizar a Igreja Matriz de São João del Rei, né? Que é a Igreja Matriz do Pilar. E acabou que, sim, era um grande desafio técnico, de estudo, era um objeto muito rico, né? Mas os desafios eram no trabalho em equipe, né? Então, o trabalho pessoal, em conhecer as irmandades, em conhecer as paróquias, trabalhar em consonância com os conselhos municipais. Os conselhos, Então, a chefia, para mim, foi um grande desafio profissional. Mas hoje, né, depois de alguns anos, a gente vê que foi importante, passou na minha vida, né? E foi muito importante para eu ter esse contato com as pessoas, humanizar mais a minha profissão. E saber também que é uma área de conflito, né? Patrimônio é uma área de conflito. É uma área que a gente vai ter vários conflitos, né? De interesses econômicos, políticos, culturais. E a gente tem que ter jogo de cintura para trabalhar com patrimônio. Sim. Então, foi lá que eu tive mais jogo de cintura. E nesse escritório técnico, né, de São João del Rei, que você ficou lotada, quais que eram as maiores dificuldades, assim, vamos supor, além de, claro, né, desses que você relatou, em termos do arquiteto urbanista, né, especializado nessa área do patrimônio cultural? O que você destaca, assim? Para mim, a O de gente vantagem, né, Vanessa? Ou vamos supor, não, porque eu tinha conhecimento X, consegui lidar com tal coisa. O que você vê, assim? Eu acho que a dificuldade maior é a gente ter noção da legislação. Eu acho que arquiteto do patrimônio ele tem que ter muita consciência que ele precisa saber de política pública, que ele precisa saber de normativa, de legislação. Acho que todos os arquitetos precisam, né? Mas que a gente acaba se especializando, a gente precisa saber da política municipal, da política estadual e da federal para a gente conseguir atuar nas três instâncias, né? E porque a gente acaba tendo que conversar com o município, tendo que conversar com o Estado, quando o bem é tombado pelo Estado, e trazer as premissas do órgão federal. E muitas vezes, geralmente é o tombamento mais restritivo que vai ter mais voz, né? Sim. Mas a capacidade técnica, às vezes, ela está numa equipe do IFAM, às vezes no escritório de auxiliar, né? Então, eu aprendi a fazer pareceres conjuntos. Eu acho que esse é um grande desafio de trabalhar com vários técnicos em vários setores. E cada um tem um tempo. O IFAM tem um prazo, o Conselho de Patrimônio tem outro. Né? Então, isso tudo, ajustar isso, para mim, é o maior problema. Eu acho que tinha que ter uma forma de gerenciar isso mais bacana, sabe? Podia trabalhar quando o bem é tombado em vários níveis, podia ter talvez um conselho, uma específico, né? Específica, porque o problema maior é a morosidade disso tudo, até para o proprietário do imóvel, né? Ele tem que passar pelo órgão municipal, depois pelo estadual, depois pelo federal, porque a gente não consegue fazer análises mais conjuntas, né? E emitir um parecer mais conjunto, porque no final está todo mundo pensando muito parecido, né? Sim, exatamente. E aí, às vezes, no meu parecer, eu tinha que fazer referência à legislação do município. Então, era isso. Outra coisa, poucos profissionais para uma área muito abrangente, né? Porque a gente não ficava só em São João del Rei. A gente também fiscalizava cidades próximas. Eu acho que isso acontece com todos os lugares, né? Então, Barbacena, Resende Costa. Tinha várias cidades no entorno que a gente também fiscalizava.
E a fiscalização não acontece só na demanda de projetos, né? Ela acontece também de verificar anualmente como aquele bem está, né? Quais são as necessidades que ele precisa. Registrar fotografias, né? Então, isso às vezes, associado com o tanto de trabalho que a gente tinha no escritório, era muito difícil fechar um plano de fiscalização anual. Mas a gente conseguia, muito com a ajuda de outros profissionais. Então, assim, desafia pouca gente para muita demanda, né? E eu acho que é isso, é trabalhar em cima de muitas normativas, de muita legislação. Então, não é só conhecimento técnico, sabe? Acaba sendo conhecimento também de políticas públicas que acontecem, onde a gente, às vezes, consegue também verbas, né? Às vezes tem contrapartidas interessantes junto ao Ministério Público, né? O estadual e o federal. E a gente, às vezes, tem que estar preparado ali para uma contrapartida, né? Que a verba, às vezes, vem de um lugar, assim, muito diferente. E é isso, esse contato, né? É importante. E no âmbito municipal, no âmbito do município, ele é muito direto, sabe? Enquanto aqui a gente, né, o grau de complexidade é um pouquinho maior. Sim, sim. Às vezes isso atrapalha, às vezes isso ajuda. Mas assim, eu acho que os escritórios funcionam muito bem. Mas que, né, a todo tempo, todo lugar, né, que tem funcionalismo público, podia sim receber mais incentivos, mais profissionais, ter mais cooperações, né? Sim, e isso de maneira geral, né? A gente fala aqui de Minas, Sim. mas no âmbito brasileiro, né? No território como um todo, a gente sente isso, porque quando eu tive também lá na Superintendência do Amapá, era justamente isso, poucos técnicos, muita demanda e acaba nisso, né? Exatamente como que você está falando. E assim, Vanessa, também tem essas questões que eu acho que também abrangeu essa questão, né? Do patrimônio, que talvez possa ter te ajudado também nessa caminhada, as consultorias, né, que você fez na área, né, então, e também acho que você trabalhou prestando também um serviço para a Ângulo, né, me corrija se eu tiver A Ângulo foi errado. uma oportunidade posterior, né? Mas o que acontece é Tá, que, se puder falar trabalhando um na pouquinho. dinâmica de Ministério Público, de prefeitura, de conselho, a gente começa a ser chamada para fazer auditorias, pareceres técnicos, né, que vão embasar decisões jurídicas. E aí, nesse momento, né, que eu fui convidada lá para a Ângulo, né? A Ângulo foi depois do IFAM. E fiscalizei uma igreja durante 2 anos para a Ângulo, né? E aí a gente começa a trazer esses embasamentos e conhece, né? Vira um pouco referência para essas consultorias. Mas essas consultorias, elas acontecem assim, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte, e aqui em Belo Horizonte a gente tem áreas de diretrizes especiais, né? Aí eu cito como exemplo Santa Teresa. E eu tenho muitos clientes no Santa Teresa que a consultoria é assim, Vanessa, estou precisando pintar, né? Fazer a pintura do meu imóvel. Qual que é o procedimento? Aí eu vou para essa consultoria, converso com os proprietários, né? E falo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer no período seco, né? Para você conseguir fazer. Então tem essas também, essas consultorias que acontecem na nossa cidade, né? Que a gente é chamado por trabalhar muito com patrimônio. Que legal. E aí tem essas. E aí vai para o âmbito federal, às vezes. Eu queria te falar uma coisa importante sobre o escritório que eu lembrei, foi da parceria com os alunos do PEP, né? Ah, sim. Isso, a gente Você. estava até conversando antes, né? Antes da gente começar aqui, pessoal, eu fiz uma chamada com a Vanessa que ela estava me contando, nossa, Vanessa, se puder, por favor, compartilhar aí com a gente, como que foi, né? Essa experiência, porque são parênteses, no mestrado que eu fui lá para o Amapá, como vocês lembram, né? Que eu comentei com vocês, está no Brasil inteiro. Então, eu fiz a opção de ir para o Amapá. Mas, enfim, está no Brasil inteiro quando faz a solicitação, né, das vagas. Então, a Vanessa, enquanto ela estava como chefe de escritório técnico em São João del Rei, ela também fez a solicitação. Então, eu queria muito que você pudesse compartilhar, Vanessa, essa experiência para a gente. Eu queria dizer que, né, o PEP é um programa, né, de mestrado profissional que tem no IFAM, e a gente lá no escritório técnico, né, sempre antenados, a gente descobriu, né, a gente tem, né, acesso a essas informações quando saem as seleções, os editais, e aí a gente, com essa demanda de muito, eu estava num processo de PAC, né, de muitas demandas de projetos do PAC, Cidades Históricas, né, que é o programa também do governo, que vai incentivar
a restauração de alguns bens nas cidades. Eu lembro que em São João a gente tinha 15 processos do PAC. É muita coisa para uma cidade. E desses processos, eu lembro que uns 5 ou 6, a gente trabalhava muito com elementos artísticos, que era uma deficiência muito grande, né? Porque elementos artísticos só o especialista que vai saber, ou o restaurador, né, que tem a formação. E aí eu fui, né, um pouco ousada e pedi uma vaga do PEP para o restaurador, sendo que todo mundo pedia de arquiteto, né? Aí eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar nessas análises, era muita demanda. E aí eu pesquisei e solicitei, e fiquei muito feliz que eu fui contemplada com a primeira vaga da conservadora e restauradora de bens culturais móveis do PEP, que foi Elis Mota. Ela trabalhou comigo no PAC, Cidades Históricas, e me ajudou muito. Ó, eu tive muita ajuda de um profissional do PEP, que veio fazer sua prática profissional junto de mim, né? E aí a prática profissional acontece no dia a dia, eles têm as aulas teóricas no Rio, né? Mas tem a prática do dia a dia. Então, eles me ajudou muito nessas análises do Pacto das Históricas e na prática profissional mesmo. Então, eles fez vários relatórios conjuntos comigo, a gente fez... E aí vai ficando mais independente, né? Porque eu recebo um profissional graduado ali, né? E aí, eu, depois que passa, né, por os estágios do escritório, ela vai definir melhor a área que ela vai contribuir naquele período. E nunca deixando de achar o objeto de pesquisa, né? A gente direciona no edital um objeto por necessidade nossa, né? Mas isso tem uma transformação, né? Sim. E aí eu supervisionei Elis nesse período, no início, né, do mestrado dela, participei de seminários do PEP, e acho assim que é de grande auxílio, né? Eu fiquei tão feliz porque geralmente os pepistas em Minas iam muito para a superintendência. E aí eles foram depois para os escritórios técnicos. Assim, depois desse movimento, eles voltaram a ser selecionados em Diamantina, em São João. Então, foi muito interessante abrir um pouco esse repertório, né? Eu falo que são essa troca, né? E aí foi muito. E aí eu queria que você até contasse a sua experiência, né, também, porque a minha foi a Elisa, uma restauradora que trabalhou junto comigo, e foi muito bom. E ela voltava tão animada das aulas no Rio também, e cheia de questionamentos. A dissertação dela foi maravilhosa, foi uma dissertação que teve muito retorno para o escritório também. E aí eu queria que você contasse aí da sua experiência também, porque você foi aluna do PEP, né? Sim. Nossa, Vanessa, sabe que você falando assim me fez lembrar assim, tão assim, a minha caminhada também? Porque assim, só um parênteses, gente, quando a Vanessa fala PEP, a gente até nem hoje, né, chama mais de PEP, né? Ali até falou pra gente, enfim, que a gente já não chama, infelizmente, né? Infelizmente, porque a gente era muito apelidada carinhosamente por pepista. Mas, então, esse programa, né, o PEP, é hoje o mestrado profissional, do qual vocês já sabem que eu participei. E o que a Vanessa está contando é do outro lado, né? Ela solicitou a vaga para essa profissional, né, de restauração entrar e poder contribuir para o escritório técnico de São João del Rei. No meu caso, eu fui para Amapá. Eu lembro na época, Vanessa, que eu fiz a prova, em 2017, fui longe, nossa, mas foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, que, meu Deus, não trocaria, assim, por nada, e no ano que eu fiz, 2017, tinha vaga para arquiteto no IFAM, se não me engano, tá, em Petrópolis e em Santa Catarina, se não me engano, Petrópolis também era o escritório técnico, e aí eu fiz a opção para o Amapá por conta do tema, que é um tema da arquitetura moderna, né, no Brasil, da qual eu sou, já estudo, né, já há bastante, enfim, muitos anos aí, e quis continuar no mestrado. E é muito bacana, assim, você me falando, assim, de como que foi a experiência dela, porque me fez lembrar, assim, carinhosamente, como que eu fui recebida lá também. Eu acho que, de certa forma, essa troca, né, como você falou, ela é boa tanto para o profissional, né, que está lá no dia a dia, lidando com o patrimônio cultural, quanto para a gente que está chegando, que não quer dizer que tenha tanta prática assim, né? Mas que estamos ali para poder ter esse contato, ter as experiências, ter as dúvidas,
né? E quando realmente, quando a gente voltava do Rio, nossa, vinha sempre cheio de questionamento e achava que sabia tudo, né, de patrimônio, porque a gente costumava dizer que estava ali no Rio, no centro, né, assim, eu lembro de colegas, você foi na praia quantas vezes? Gente, eu nem sei o que é praia no Rio de Nossa, era Janeiro. aula o dia inteiro, né? Aula o dia inteiro, chegava o final de semana, eu lá queria saber de praia, eu queria era saber dos bens culturais lá no centro, que eu ainda não visitei, que eu não conheço, vai E em Santa tinham muitos Teresa. trabalhos, né, para entregar também. Me lembro que era muitas tarefas. Nossa, muitas tarefas. Então, realmente, é um mestrado que você fica totalmente, Vanessa, imerso, tanto na Imersão. prática quanto na teoria. E, de fato, essa troca, ela acontece, sim. Principalmente, na minha concepção, sobretudo em lugares que faltam profissionais, como você falou. Sim. Falta profissional, você está ali estudando, mas, assim, não interessa, não. Você vai lá, vai ajudar e está precisando de um outra enfim, numa outra área, né? Igual o meu era de patrimônio material. Não, mas o imaterial que está precisando, vamos ajudar também. A arqueologia está precisando, vamos ajudar também. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana quando o profissional também está aberto, né, Vanessa? É muito repertório num lugar só, né? Tem os limites que tem que ser dosados, né? Porque muitas vezes a gente precisa do sociólogo, do antropólogo que vai auxiliar a gente, né? Sim, Mas sim, eu acho que uma equipe interdisciplinar ela trabalha muito bem. O patrimônio, né? O patrimônio ele tem seus vários aspectos, não só o material, né? Ele tem um aspecto mais imaterial. E uma outra coisa que eu lembro muito do PEP que foi muito legal foi a entrevista, porque o supervisor que pede a vaga, a gente participa da oficina e a gente faz a entrevista, né, de vocês. verdade. E chama um convidado externo, tem Aham. alguém da casa e tem supervisor. E eu lembro direitinho de como ele Gente. chegou na entrevista e passou o primeiro lugar, né? Ficou muito Aham. bem. E na defesa, sabe? Como que o crescimento aconteceu? Eu lembro que na entrevista Legal. ela chegava mais ressabiada, assim, sabe? E depois Aham. brilhou totalmente, assim, Aham. falante, né? Porque você começa a ter muita propriedade na sua pesquisa e você vê como é que é a realidade, não só a teoria. E aí é muito interessante ver esse crescimento. E é 2 anos, né? Eram 2 anos. Realmente é imerso mesmo, assim, É até uma pra gente, imersão. né, É como, muito legal. E é, eu como aprendi muito com vocês, assim, né? Com os Ai, que alunos do bom, PEP. gente. Não, que bom, Vanessa. Eu fico tão feliz Sim. assim de ouvir isso, porque para a gente que inicia, né, a gente nunca sabe se, enfim, só para a gente que está sendo tão bom, né, a gente nunca sabe o outro lado. Mas será que para o técnico, né, assim, será que para o profissional que está ali na lida do dia a dia, o que que eles esperam, né, mais da gente? Então, eu lembro que meu supervisor, né, o Rodrigo, ele sempre, nossa, foi muito carinhoso, assim, também nesse sentido, de me dar abertura, né, para poder experimentar, né, de tudo, poder ter as dúvidas, e nem sempre ele respondia, eu acho que propositalmente para poder ir lá, correr atratrás, fazer, Tem sabe? hora que a gente não Muito tem tempo legal. mesmo, né? É falta de tempo Não, ou mesmo. não tinha tempo, e eu falava, e depois eu falei assim com ele, nossa, foi muito bom, assim, todas as vezes que, enfim, você me botou para pensar, porque cara, isso é maravilhoso, né? É uma troca que realmente, para a gente que gosta mesmo da área, flui, né, Vanessa? Parece que é um negócio que flui. Foi uma experiência muito incrível. Muito E é isso, legal e ver você resultados, falar. né? Hoje Elis, a pessoa que fez, a aluna, né, que foi hoje Elis trabalha no Museu de Arte Sacra da UFBA, ela é técnica lá, ela passou no concurso Uau, federal depois, né? E nossa, usufruiu dos benefícios do título, né, no aham, processo e também na valorização, né, salarial. Tá muito bem sim, lá em Salvador. Eu que fico mó legal. feliz. A gente conversa sempre. Que legal, Vanessa. Nossa, Sim. muito bom, né, ter esses retornos, né? Do que o pessoal, Uhum. para onde que cada um caminhou, né? Muito Sim. bom. E assim, Vanessa, eu queria muito aproveitar, assim, a gente está falando um pouco de cidades históricas, né, e tudo, falando especificamente, né, de São João del Rei, e nossa, eu estou muitíssimo curiosa com esse trabalho seu dos passos, né, dos passos nas Sim. cidades mineiras. Então, se você não se importar, eu vou te perguntar um pouquinho, né, dos Claro. passos, enfim, tentando esclarecer, né, um pouco para aqueles que não conhecem, né, o que que são esses passos, né? Quais são as histórias por trás desses passos? E, enfim,
que é a sua pesquisa, como que está sendo feita? Se você puder contar um pouco para a gente. Então, quando eu falei com vocês, né, que eu voltei para o mestrado, eu voltei para o mestrado, mas como eu tenho esse viés prático, né, como vocês do PEP, a minha investigação é muito prática. E eu trabalho como, o meu trabalho, né, meu objeto de pesquisa são os passos da paixão de Cristo. E essa necessidade, depois eu vou explicar para vocês o que é direitinho, mas de investigar mais eles e também tratar eles como um objeto do mestrado, aconteceu inclusive em São João del Rei, quando eu recebi projetos de restauração dos passos de São João del Rei, e eu devolvi o parecer falando que haviam poucas informações sobre eles para a gente ter um embasamento na intervenção. E aí eu descobri que eles eram, sim, muito pouco estudados, né? Eu tinha, ao mesmo tempo, no escritório técnico de Tiradentes, os passos de lá também seriam restaurados. Então, a gente tinha esses dois viés, né? Eu tive uma questão técnica, né, relacionada a eles. Eu falei, gente, mas como não tem? E comecei a procurar informações sobre eles e achei, né? Várias informações. Eu falei, mas precisa de mais. E aí eu falei, vou me aprofundar neles no mestrado. E aí o que acontece? Os passos são capelas, né, religiosas que foram inseridas em cidades urbanas, né, nas cidades coloniais, nos meios urbanos. E elas foram inseridas, né, por conta de uma irmandade, que é a Irmandade do Senhor dos Passos. Essa irmandade religiosa, ela se criou geralmente associada à matriz das cidades coloniais e fundou a devoção à Paixão de Cristo, que é a devoção ao sofrimento de Cristo, que vai desde o seu julgamento ao Calvário, até o sepultamento. Então, é como se fosse uma via sacra, né? A representação dessa devoção religiosa é a via sacra de Cristo. E ela acontece de várias formas. A gente tem 3 formas dessa devoção. Ela surge lá em Jerusalém, né, onde aconteceu os fatos históricos relacionados a Jesus Cristo, e depois ela se expande para a Europa, né, para Portugal, para a Espanha, e ela vem para o Brasil no século XVIII. E aí, nesse século XVIII, quando ela vem para o Brasil, a gente começa a ter várias manifestações a essa devoção. A primeira, que é a mais tradicional, são aquelas via crucis que a gente encontra nas igrejas, internamente ou externamente, aquelas 14 cenas que desde novos, né, a gente é apresentado as cenas de Cristo. São que fica essas. de um lado e do outro da igreja, né, Vanessa? São geralmente 14 cenas, e aí eles explicam para a gente cada cena, né? Então essa é a mais antiga e a que a gente mais conhece. Depois dessa, surgiram 2 outras formas de devoção que a gente chama de sacromontes, que são o quê? São capelas reunidas que vão também trazer informação dessas via crucis. Então, essas cenas que são representadas nessa via sacra da igreja, elas vão ser representadas dentro de uma capela. Uma capela maior, né? Uma capela maior com os personagens, às vezes é escultura, às vezes são cenas de pinturas, né? São pinturas que vão trazer essa temática da paixão. Só que no meio urbano elas acontecem não em 14 capelas ou 14 cenas. A gente tem até alguns lugares que sim, mas aqui em Minas Gerais aconteceram em 5 capelas, representando geralmente 7 cenas e não 14. E aí, cada cena dessa vai representar uma cena importante da vida de Jesus Cristo. E como a gente faz a via sacra na igreja, também vai ser feita no meio urbano. E aí, que acontece lá, né, reunir as capelas numa montanha, chama Sacromontes ou Montanha Sagrada. Essas são as que eu não estudo, mas elas existem essa diferença. As que eu estudo são capelas que são inseridas nas ruas dessas cidades, que vão trazer o mesmo culto, né? A devoção de Cristo, que vão representar ou em cenas ou conjuntos escultóricos as cenas da Paixão de Cristo. Também são em número de 5, geralmente, e elas estão dispostas nas principais ruas dessas cidades, em alguns espaços livres também, né, em largos. E aí acontece uma via sacra urbana, tanto naquela da montanha sagrada, quanto que são sacromontes, quanto nessa acontecem vias sacras urbanas, que são peregrinos que vão fazer a sua manifestação religiosa.
Uhum. Então, acontece a peregrinação lá no Santuário de Bom Jesus e Matozinhos, em Congonhas, é um ótimo exemplo de Sacromontes. E acontece Aí essa ia te também, perguntar. essa também que acontece em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João, que Uhum. acontece muito no período da Semana Santa e da Quaresma. É quando eles se reúnem para fazer a Via Sacra. A Via Sacra é um tipo de penitência para você memorar, orar sobre a paixão de Cristo Uhum. e depois ter suas indulgências, né? Suas purificações. E Uhum. aí a oração, essa Via Sacra acontece passando nos passos e Tem também alguma sequência, Vanessa? Desculpa aproveitar que você falou disso. costuma ter. E aí Ah, e também associada a uma escultura, que é a escultura de Jesus Cristo, né? Que tá. a gente sabe muito que a gente chama ela de Senhor dos Passos, né? Que ele sai em Tá. procissão. Ele tá lá no retábulo onde a Irmandade fundou, né? O retábulo está na matriz, então é uma escultura que está entronada durante o ano todo na matriz, e ela sai em procissão na Semana Santa, passando nessas estações. Tem uma sequência, né? A sequência também é importante de ser mapeada durante a minha pesquisa. Então, ele sai da matriz, né? E passa em todos eles até chegar na última capela, né? E outra coisa que Hum, acontece é a prática de cenas efêmeras, que acontecem geralmente nos adros das igrejas, acontecem também onde tem o sermão da igreja. Então, tem hum, toda essa dinâmica acontecendo. E aí, os que eu trabalho são esses, que são inseridos no meio urbano mesmo. Então, são uhum. capelas que a gente quase não nota durante o ano todo, elas são Sim. usadas só na Quaresma e E, na Semana Santa. e elas ficam fechadinhas, né, Vanessa? Ficam Você fechadas, pode, você porque, pode visitar uma cidade histórica, se for Ouro Preto, Mariana, em qualquer uma dessas cidades, que se for fora dessa época que você está falando, elas estão sempre trancadas, né? sim, porque elas só se abrem no culto. E o culto é Quaresma e Semana Santa, que é cerca de 40 dias no ano, né? E Hum, aí, por conta dessa invisibilidade, né, que acontece, que é um respeito à liturgia mesmo, elas têm muitos problemas de conservação, de estudo, de história, né, de aprofundamento, porque elas não trazem essa visibilidade toda, né, como uma restauração de uma igreja, né? sim, São sim. capelas muito, a escala delas, a escala é muito harmônica, a escala da cidade. Uhum. E aí, por conta disso, a gente precisa saber muito do significado desse culto, né? E o culto acontece em Minas Gerais há 300 anos. Né? Nossa. Ele inicialmente era efêmero, eles montavam as cenas da paixão né, no meio urbano, e depois as capelas vieram a serem construídas, né? E aí as capelas hoje são marcos nessa paisagem em pontos de estação, né? Uhum. Então tem 300 anos que as nossas gerações mineiras cultuam a paixão de Cristo, né? Nossa, que fantástico, Vanessa. E esse trabalho, né, que você pesquisa, é, é focado em alguma cidade específica, cidade histórica, ou Ótima são... pergunta. Porque Eu assim, inicio... que a gente sabe, sim. né, Ouro Preto, Mariana, eu me lembrei até de Uhum. uma pequena capelinha, quer dizer, um passo, né, em Tiradentes, né, ali em frente à cadeia, né, antiga cadeia, que hoje é um Sim. museu, né, o Museu de Santana, quer dizer, tem muitas cidades, né, históricas aqui de Minas que tem passos. Em Minas, a gente é muito privilegiado, principalmente no sul de Minas também. A gente tem grande culto de devoção à paixão de Cristo. Mas durante o mestrado eu fiz recorte para Tiradentes e São João del Rei, então analisei todas as capelas de lá, né? Uhum. Lógico, gente, que a gente, quando vai fazer uma pesquisa no mestrado, a gente não parte do zero, não. Vieram vários pesquisadores antes de mim, que já Uhum. fizeram algumas documentações que eu pude refletir em cima delas. E eu Uhum. sinto muito o Olinto Rodrigues e a Mídia de Andrade também, Ribeiro de Andrade, que fizeram também já um movimento para a Semana Santa, né? E também principalmente para os passos de Tiradentes. Então, eu parti muito de informações primárias e secundárias de pesquisadores. E Uhum. aí, o que acontece? Eu trabalhei primeiro com São João e Tiradentes, durante Uhum. o mestrado. Como a gente tem um tempo muito curto, né, de É. trabalho, agora eu expandi. Estou trabalhando com Ouro Preto, Mariana, e fazendo um comparativo entre os passos do interior, né, e litoral. Então, eu estou trabalhando também com Paraty, Oh, que também surgiu lá. Eu encontrei um documento, né, que diz que legal. os nossos passos tinham que fazer
aos moldes do Rio, e aí eu estou investigando, né? A cidade do Rio de Janeiro teve Passos, né? A cidade é a capital, e Paraty ainda tem alguns resquícios, né? Tem umas capelas em Paraty. A gente tem também essa devoção em Olinda, então a gente tem Passos em Olinda. Em outras cidades aqui de Minas Gerais também, Resende Costa, Bichinhos. Essa devoção, ela surgiu no século XVIII, mas ela perpassa até o nosso século. Então a gente tem Passos surgindo no XVIII, Passos surgindo no XIX, no XX, e atualmente a gente ainda tem o culto, né? Então ela passa por várias gerações e até hoje a gente tem. Mas as mais antigas foram mapeadas, as de Minas Gerais, pelo Caio Bosch, e ele mapeia as 13 principais, né, que foram em Minas Gerais, que tiveram grande relevância, né, e continuam até hoje, como Campanha. Então, tem várias cidades que tem ainda, né, Caeté tem também resquício. A gente vai pesquisando, acho, em várias cidades. Que legal, gente. Só que a gente tem que eleger, né, algumas. Porque senão fica isso. Você fala para pesquisa de doutorado, né? Porque senão fica muito aberto, né, Vanessa? Sim, é isso. Mas Eu tenho paixão pelos passos. eu ia te perguntar, além de ter sido, né, vamos dizer assim, entre aspas, provocada, né, enquanto você estava lá em São João del Rei, tem algum outro motivo, você acha assim, particular, alguma coisa assim, dessa... O motivo foi muito técnico no início, mas a partir do momento que eu comecei a vivenciar o culto, né? Eu acho que o culto, as questões sociais e culturais, a manifestação cultural, ela é muito arrebatadora. A gente vê os sentidos, né, sendo aguçados, o cheiro, o olhar, a orquestra, tudo acontecendo naquele evento barroco, acontecendo, e isso te faz ficar mais apaixonado ainda. Então, eu acho que o culto, quando eu comecei a ver que o patrimônio não é só material, ele também tem seu lado imaterial, né? E os dois estão juntos no sentido, né? Foi onde eu mais, acho que meu olho brilhou mais, né? E o coração bateu mais forte. É isso. Faço ideia. E aí é isso, vivenciando a Semana Santa, e eu também tenho uma família que é religiosa, né? Então eu acho que isso vem desde nova também. Esse envolvimento, assim. Com o religioso, com o divino, né? Porque às vezes o divino está na natureza, né? Está na dádiva da natureza, e o divino sempre esteve para mim nos templos também. Eu consigo, né, ter essa relação com o divino nesses lugares que a gente chama de sagrados, né? São lugares sagrados na cidade. E é isso. E você acha, Vanessa, assim, pela sua caminhada, né, até agora, você acha que falta, assim, falta ou talvez até Pera, deixa eu reformular. Falta informação para essa área, assim, mais específica, quando a gente vai procurar um bem, assim, específico, porque o pasto, ele não é sempre visto, né, como a gente está comentando aqui, né, ele não é sempre notado, né, a não ser nesta época que você falou. E você acha que falta informação ou tem uma carga bibliográfica interessante? Acho que não é questão de... pode faltar essa informação, acho que é a questão de saber procurar também. Porque a gente tem que pensar, como arquitetos, que a gente também tem um lado de antropologia e sociologia muito... porque a gente precisa fazer costuras. Então, eu acho que nessa área, que é a área de história, antropologia, sociologia, tem muito estudo, né, sobre as festividades, sobre a religião. E aí, quando a gente consegue fazer essa costura e traz esse olhar, né, a gente acaba entrando na área desses profissionais estudiosos, a gente consegue trazer o olhar do arquiteto, sabe? Porque o arquiteto ele vai trabalhar com o transbordamento disso tudo naquele meio urbano, né? Isso vai transbordar nos espaços das cidades. E aí a gente vai analisar, assim, né, com esse transbordamento, como que esses espaços da cidade se modificam, né, nesses momentos. E aí eu acho que essas informações estão muito ligadas a essas questões sociais, quando a gente começa a estudar. Então tem muita pesquisa, eu falo que os historiadores são bem visionários, e aí eles estão estudando muito a história da cultura, né, a história da cultura social. Sim. E aí é isso, assim, para quem vai trabalhar com essa área que eu estudo, né, que é uma área que não vai um pouco além da arquitetura, vai para antropologia, sociologia,
tem que estar aberto a trabalhar com, né, com esses profissionais, sair um pouquinho dessa zona nossa de conforto. Sim. E na história, na sociologia, começar a ler esses referenciais, né? E assim, a gente acha que é difícil, mas são pessoas muito disponíveis. Eu acho que os estudantes de história são as pessoas mais disponíveis que eu já vi na minha vida. Eles te dão livros, te enviam livros. Ah, esse congresso tem isso. Então, assim, são pessoas muito abertas a colaborar. É só a gente, sabe, ir com esse olhar, assim, de sair um pouco dessa área. E aí, a gente agrega muito também a eles, que muitas questões que eles não pensam, a gente questiona, a gente está lá perguntando na aula deles. E aí, então, é interessante isso. E outro olhar que eu tenho, que é da Belas Artes, que a gente falei, né, do restauro também, que a gente conversou, é um olhar também muito diferente, que ser parte de uma escala menor, né, ser parte da escultura, ser parte, né, da devoção ali doméstica, de uma peça de devoção. E aí, isso aí também é um pouco diferente, né, em vez de eu fazer parte da escala da cidade, assim, eu acho que esse treinamento nosso de uma escala menor para maior o tempo todo, ele acontece com mais facilidade quando a gente vai para a história, vai para Belas Artes. Eu acho que isso que me ajudou, sabe? Eu consegui as respostas em outros lugares também. Não que os arquitetos não estejam trabalhando com isso, eles estão. Mas de uma forma mais sensível, eu acho que está na história mesmo. Pessoal da história, antropologia, sociologia. Concordo, nossa, plenamente. E assim, Vanessa, hoje, o que você pensa assim hoje, né? O arquiteto, né, e urbanista hoje, profissional, atuante hoje na área de patrimônio cultural. Como que você vê assim o cenário, né, as perspectivas? Para mim, tem que continuamente estudar, continuamente estar atento às dinâmicas culturais, às dinâmicas políticas e econômicas. Eu acho que estudar e trabalhar nessa área é constantes estudos, constantes pensamentos. A teoria do restauro ela é muito recente, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar atualizado, refletir, né? Trabalhar com profissionais de todas as áreas. É isso, vai adquirindo repertório. Acho que a gente está crescendo em todas as oportunidades que vem para a gente, né? Eu acho que é muito isso. Assim. E o que eu enxergo, por exemplo, sobre os passos, né? Hoje eu quero trazer visibilidade para eles, né? Só que é uma visibilidade respeitando o momento de culto. E para mim, hoje, outra questão que é muito importante para a gente, que é do patrimônio, é trabalhar muito com a conservação preventiva e com monitoramento ambiental. Porque eu acho que esse tipo de trabalho, de pensar no futuro e não no procedimento de restaurar, né, onde que o bem já está ali no momento de intervenção crucial, se a gente começar a trabalhar em monitoramento, conservação preventiva, trazer informações assim, eu acho também que a gente contribui muito como profissional. E é uma área que eu acho que todos os arquitetos, todos os restauradores precisam também investir nessa área de conservação preventiva, que aí a gente vai trabalhar com gestão de risco, vamos trabalhar com outras questões da cidade contemporânea, né? Que vão trazer danos a esses bens. Então, eu acho que é isso, mas se manter atualizado nas bibliografias, nessas mudanças, e também trazer o outro viés, que é o viés de menos intervenção, né? De trabalhar com o futuro. Sim. Acho que é isso que eu estou tentando ultimamente. Só que, assim, né, a gente está toda hora em construção, né? Mas é muito legal, assim, esse viés do seu trabalho, Vanessa. Eu conhecia pouco. Legal você estar detalhando, assim, né, abrindo para a gente aqui, até para poder conhecer, porque essa visibilidade, né, do seu objetivo, ele perpassa, pelo que eu estou entendendo, né, do seu trabalho, não só essa parte técnica, né, de você ter visto, você ter tido contato, ter sentido, né, no dia a dia ali do trabalho, mas também expandir esses canais, né, vamos dizer assim, de escuta, né, então traz, enfim, outras cenas, vai para esse viés sociológico, vai para esse outro campo histórico, então é muito bacana, assim mesmo, essa leitura que você está trazendo. Bem interdisciplinar, né? Bem interdisciplinar, assim, é bem o que no episódio anterior, que eu conversei com a Lia Mota, é como ela falou, não precisa necessariamente você fazer o mestrado do IFAM, é claro que não, né, mas o arquiteto urbanista que puder, né, fazer um curso que tenha essa carga interdisciplinar, ela falando, né, assim, só vai ajudar, né, nessas Agrega muito a sua formação. E a gente tem vários cursos, né? A gente não tem só do PEP, né? Sim, exatamente. Inclusive,
Eu não sei se você poderia destacar aqui para a gente alguns cursos ou até bibliografias assim mais específicas assim que você Claro. queira destacar, mas se não, também se quiser me mandar e depois eu coloco aqui também para o pessoal, tá tranquilo. E também eu queria muito, Vanessa, aproveitar e falar do seu e-book, né, que a gente conversou mais cedo, né, sobre ele. Se puder também aproveitar e falar com a gente um pouquinho, né? Claro. Eu acho que sobre estudos, né? São estudos muito específicos. No momento, eu estou muito voltada para escultura e morfologia urbana. Então, eu gostaria de recomendar, né, para quem está estudando escultura, o livro Devoção e Arte, da Beatriz Coelho, o livro da professora Maria Regina Emeriquites, sobre estudo da escultura devocional em madeira. Depois eu passo todos os links para a Maíra. Tá. E para morfologia Ótimo. urbana, a Maria Regina foi a minha professora de orientação do mestrado. Um grande abraço para ela. E gostaria de também indicar o livro da professora Estael de Alvarenga, que é minha atual orientadora, que chama Fundamentos da Morfologia Urbana. São os dois eixos de estudos que eu tenho, mas para quem quer conversar um pouco mais com o IFAM, né, trabalhar em prol do patrimônio, eu também indico os cadernos técnicos do IFAM, de 1 a 10, eu acho já. Que eles também vão trazer informações técnicas, informações muito interessantes. Todos eles a gente consegue baixar no site do IFAM. Então, acho que são 3 indicações boas. E, por último, gostaria muito de indicar o meu e-book, né? Eu escrevi sobre os passos da paixão de Tiradentes. Foi uma oportunidade que eu tive de lei de incentivo. E eu estou no momento de divulgação deles. E vou passar o link também para a Maíra, quem tiver interesse. Pode baixar o e-book, é um e-book gratuito. E ano que vem a gente vai ter ele físico aí também. Mas aí eu queria falar isso mesmo, de ir de encontro a essas teorias. E esse saber sensível que a gente precisa para o patrimônio, né? E eu acho que esse saber, ele não tem que ficar só no técnico, só no arquiteto, não. A consciência cultural, ela tem que vir para as gerações todas. Eu acredito muito na educação patrimonial, né? Junto das escolas, das gerações. E acredito muito nisso, assim. Eu acho que a educação, a gente que tem que preservar a nossa cultura. E essa cultura, ela é preservada por várias pessoas. Não só pelo profissional do arquiteto que está ali a dispor, que escolheu aquilo, né? Mas a gente, a todo tempo, tem que pensar nisso, né? Eu falo que é sensibilizar as pessoas ao nosso redor. A minha família, a gente começa com a família, né? Mas com a família, com os amigos, mostrar a importância do nosso trabalho, a importância que tem da gente preservar a nossa memória, a nossa história. E aí, eu acho que é isso, a gente faz isso o tempo todo na nossa prática profissional e também como pesquisadoras, né? Acho que a gente está o tempo todo aí contribuindo nas redes sociais para essa sensibilização e eu espero muito que ela chegue em todas as gerações e que isso não seja um trabalho só nosso, seja um trabalho coletivo, né? Sim, com certeza. Vanessa, eu quero te agradecer, né? Essas indicações belíssimas. Eu anotei algumas aqui, depois eu vou te pedir com calma, que eu passar a listinha. Vou colocar aqui o link para vocês, gente, para quem quiser ir acompanhar, né, e ler essas sugestões da Vanessa. Eu já agradeço muito, Vanessa, essas indicações e também esses cadernos, assim, só uma observação, esses cadernos técnicos do IFAM, quando eu entrei, foi a primeira coisa que me indicaram. E legal você ter indicado do 1 ao 10, que foi justamente o que me falaram quando eu cheguei lá, que acho que é um básico, né? Um básico para a gente... E você consegue adquirir eles fisicamente também, alguns ainda, né? Sim, consegue, mas assim, pessoal, no site do IFAM tem tudo. Aliás, contribuições riquíssimas, né, Vanessa, de profissionais que passaram ali, né, e realmente teceram, né, sobre o assunto do patrimônio. E, Vanessa, o seu e-book, se puder só rapidamente falar para a gente, você falou dos passos em Tiradentes, mas você trabalha ele, isso foi um trabalho do seu mestrado? Você consegue só Sim, é detalhar uma um pouco evolução do mais para a mestrado, gente? né? A gente, quando acaba o mestrado é muito rápido, né? A gente vê as lacunas que a nossa pesquisa tem e a Nossa, gente tenta verdade. trabalhar um pouco com elas, né? E aí um pouquinho da evolução do mestrado, é uma parte do meu mestrado, não é ele todo.
que eu vou trabalhar com os passos, né? Eu trabalho explicando o que é devoção, fazendo a nomenclatura, os tipos de devoção. Que Depois legal. dos tipos, nos primeiros capítulos, né? Eu falo da Irmandade do Senhor dos Passos, que é importante a gente conhecer a Irmandade. E aí eu vou trabalhar o lado que o arquiteto mais gosta, né? Eu analiso as capelas, analiso externamente e internamente, né? A parte, elas são preenchidas por retábulos, né? E aí eu também analiso esse viés bem técnico, né? De análise deles. Depois disso, eu falo muito da procissão, que é onde eu mais me encantei também. Falo da procissão, mapeio a procissão. No final, eu falo da questão da proteção, das normativas que existem. Então, essa prática que a gente conversou hoje, Maíra, sobre a legislação, do que acontece, os procedimentos do IFAM, eu faço para os passos. Então, no final, eu tenho esse viés de mostrar as políticas públicas, que nem todo mundo gosta, mas é uma parte que eu achei importante. Necessária, Quem claro. está lá na cidade pode fazer a proteção dos passos, né? Se tiver o conhecimento e a informação chegar nelas, né? E aí tem esse viés também mais das normativas do IFAM, né? Eu insiro os passos nessa questão, porque eles são acautelados pelo IFAM, né? E no final faço minhas considerações como pesquisadora e nunca coloco um ponto final, porque eu preciso de vários olhares ainda para os passos, e eu acho que eu preciso de vários profissionais também contribuindo com seus olhares. E eu não faço um ponto final, não, eu faço algumas considerações lá e contribuições, e deixo algumas informações para quem gostaria de pesquisar mais eles e contribuir. Que legal. Nossa, já quero muito receber esse link. A autora está viva, pode pedir para perguntar dúvidas por e-mail. Isso é importante. Nossa, já quero muito receber. Tenho certeza que o pessoal escutando aqui também, você já pode, assim, né, nos mandar, que eu vou colocar aqui também disponível, né, assim, compartilhar o máximo que a gente puder, porque são trabalhos que realmente merecem esse destaque, né, Vanessa? Acho que trabalhos como o seu merecem sim, essa visibilidade, principalmente por a gente ver nesse carinho que você tem, né, com todo o material, com todo o conhecimento, né, que você vai tecendo de forma tão didática. Então, nossa, te agradeço demais. E aí, olha, Vanessa, já está dando quase 1 hora, gente, de conversas aqui. A gente fala, hein, Maíra? Meu Deus. Nossa, mas eu nem vi. Eu não sei se é porque a gente vai, nossa, tão envolvendo, né, com a conversa que realmente nem vi aqui esse tempo passando. Eu vou te pedir, assim, né, Vanessa, se você puder, né, enfim, nesses minutos finais, o que você quiser contribuir, assim, para, enfim, alguma história que você tenha para poder contar, alguma curiosidade, ou, Tenho enfim, uma história para a gente contar. sempre tem histórias, né, para poder contar. Mas se puder destacar para a gente, mas já de antemão, querida, já te agradecer demais de você ter aceitado, viu, meu convite, estar aqui nesse episódio aqui comigo, compartilhando tanto conhecimento, porque para mim foi uma aula. Eu vou te falar que eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre os passos, e essa conversa já me despertou muito interesse, e agora eu já quero, óbvio, né, já ler esse e-book e entender ainda mais. Obrigada. Eu vou contar uma história bem sucinta, porque às vezes a gente precisa de uma história assim para a gente continuar a seguir nosso caminho. Quando eu estava no IEFA, né, era a mais nova do setor, né, eles foram e me selecionaram para visitar uma igreja muito longe, que fica lá em Matias Cardoso. É uma igreja que fica a 30 quilômetros da Bahia. E eu falei, gente, vou ficar 10 horas viajando para encontrar uma igreja, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, não reclamei e falei, não, vamos lá visitar a igreja. Só que uma semana antes dessa igreja ter sido designada, para mim, eu tinha sonhado com uma igreja. E eu tinha sonhado com uma igreja no fundo e pegando fogo e um pessoal fugindo, né? Essa era a cena que eu lembro demais. E eu lembro que era na beira de um rio bem grande. E eu não conhecia essa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, né, depois de 10 horas de viagem, assim, passei por Montes Claros, Janaúba, Januária, Senhora, todas gente. essas cidades, assim, e assim, foi aquelas viagens que você fala assim, tá chegando? Tá chegando?
E nunca chega. Nunca chega. Tem estrada de terra, estrada, caminhões. E assim, eu não fui reclamando. Teve até balsa. Balsa. E aí eu cheguei nessa cidade, nessa igreja, né? Que eu fui a fiscal responsável pelo projeto de restauração. E parecia que eu conhecia essa igreja. E eu lembrei que era a igreja do sonho. E eu acho que então isso vai muito além das nossas intuições, dos nossos sonhos. Então a gente está aí para ajudar. E eu senti muito que a mensagem não era de ajudar aquele bem, não, era aquela comunidade em si, sabe? Que já tinha passado por uma história muito difícil, que depois eu li na história, né? É difícil para aquele bem. Então, o nosso trabalho é muito maior. Chegou lá, eu lembro que a igreja era exatamente a igreja do meu sonho, com um rio atrás. Nossa, Vanessa. E isso me impressionou muito, e foi no início da minha relação com o patrimônio. Então, acreditem nas suas intuições, nesses sinais que acontecem. E eu não sei, né? Eu acho que foi um déjà vu mesmo. E parecia que eu conhecia tudo na igreja. Então, essas Nossa. mensagens vêm para a gente, e acho que essa foi uma que me marcou muito. E eu entendi quando eu cheguei lá que o trabalho não era de restaurar a igreja, mas de trazer uma esperança para aquela comunidade. Porque a região norte é uma região muito desgastada, no sentido, né, deixada de lado às Sim, vezes, e no sentido cenário de um clima econômico. muito forte, uma raiz sertaneja muito grande, que é muito forte, né? E é ali que começou nossa história, né? São Francisco, o Rio era o Rio São Francisco, né? Foi ali que começou a nossa história. Eles Ao começaram a fundo da desbravar. igreja era o São Francisco. Era o Médio São Francisco. E aí eles começaram, né, a desbravar Minas Gerais por ali, pela Bahia, né? Então o início da nossa formação está ali. Então, assim, o pessoal sertanejo é a raiz mineira, né? Sim. E aí eu vi que era isso, sabe? Que era uma questão de trazer uma contribuição para aquela sociedade. E aí fiquei 4 meses visitando o Matias Cardoso. Não reclamei mais da viagem, não reclamei porque me mandaram para lá. E fui curtindo todo o projeto de restauro. E deu tudo certo. E você vai envolvendo, né, Vanessa, com a comunidade, né? A empresa também que fez o projeto foi uma empresa muito feliz. Então é isso, assim, vai esse envolvimento. E eu lembro que eu sonhei com essa igreja, então foi muito engraçado. Mas assim, no sonho ela não estava nítida, não. E ela tinha pegado fogo mesmo? Ou não? Isso era Na do sonho verdade, na história, né, não era um fogo, foi um roubo. Roubaram a igreja, levaram as esculturas todas pelo Rio São Francisco, e a comunidade foi para a praia do Rio e tentou resgatar, mas não conseguiu. Então, assim, depois, né, eu interpretei que não era isso. Devem ter colocado esse fogo para roubar a igreja, né, enquanto roubavam. Mas na história vem umas informações assim. E eu acho que tá ligado aí a isso. Mas é isso. Aí eu fui lá ajudar. Nossa! Foi uma Gente, coisa que é um foi déjà muito vu legal. mesmo. Acontece várias coisas assim com a gente, né? São intuições. É. E eu parei de reclamar. Fui 10 horas tranquila para lá. Tranquila, né, gente? Olha, nossa, Ana, que história, hein? Você sabe que você me fez lembrar de uma aqui também? Aproveitar, então, uns 2 minutos, vou contar uma que eu tive também. Foi a primeira vez que eu tive, que eu achei muito estranho. Foi quando eu fazia estágio aqui na diretoria, né, de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte, e eu tive que fazer uma análise nos bens residenciais na Pampulha, na região da Pampulha. E aí, na volta, eu lembro que o motorista falou, olha, aqui é a Casa JK. Eu não conhecia a Casa JK. Isso pode botar aí talvez uns 9, 10 anos por aí. Talvez uns 8, 9 anos, não sei, atrás. E aí, não conhecia a casa. Eu realmente não tinha, zero conhecimento. Quando eu entrei na casa, a gente já tinha feito essa análise nessas casas lá na Pampulha. Na volta, ele passou pela orla e falou, você quer entrar? Eu falo, não, mas não pode. Não, entra. Pode entrar, te espero aqui rapidão. Ah, tá, beleza. Vanessa, quando eu entrei no jardim, eu fiquei com um sentimento assim, como se Já conhecesse. já conhecesse, Vanessa, como se já tivesse entrado nessa casa muitas vezes na minha vida. Foram com pouquíssimas pessoas que eu comentei isso, inclusive foi até da minha família, que eu falei, gente, o que é isso que eu senti? Eu não sei, mas assim,
Aí, quando ela estava em reforma, né, nessa época. Aí o segurança falou assim: olha, eu posso te mostrar rapidão, assim, mas muito rápido mesmo, porque a gente está em reforma. Eu estava com a prancheta na mão. Eu falei, beleza. Quando ele foi me mostrando, eu já conhecia os espaços. Eu falei, aqui que é o banheiro, né? Ele, aqui que é os quartos, né? Aqui que era o quarto dele, né? Eu falei, não sei, eu nunca, eu nem sabia dessa casa. Eu nunca nem vi a planta dela, eu tinha zero conhecimento dessa casa. Desde então, Vanessa, eu comecei a não só acreditar, né, em déjà vu, como já senti outras vezes em outros bens culturais, assim, que eu já entrei. Então, é muito, muito assim, muito verdade isso que você está falando. Eu acho que a gente que trabalha com patrimônio, a gente tem que saber que a gente trabalha com carga histórica, né? E que a carga histórica, ela está em várias gerações. Então, é normal você chegar num lugar e sentir, né, impressões, quando você já tem uma sensibilidade. E o que eu acho, assim, de dica é pede licença, entra com sentimento mais tranquilo, que aí flui, né? É Então verdade. é normal a gente acontecer isso. A gente que é arquiteto sabe muito bem disso. Quando você estuda muito arquiteto, que você sempre quis conhecer, e você chega na frente de um bem dele e não te dá aquela emoção, você fala, nossa, Demais. é a Nem mesma acredito, escola. né, que eu É tô muito vendo. parecido com patrimônio. Acho que o patrimônio é isso. A gente chega ali e não acredita. Tem hora que tá ali. Mas é isso, assim, é uma questão que sensibiliza tanto a ponto de você achar que já conhece o lugar. Né? Muito legal. E Nossa, talvez conheça, né? nunca se sabe, né? Depois disso eu comecei a acreditar e ler várias coisas. Mas é Mas isso, que assim, fantástico. é aquela emoção que você tem quando você chega num lugar que você sempre quis conhecer. É a Uhum. mesma emoção. Muito legal. Nossa, Vanessa, que história bacana para poder Nossas terminar aqui histórias nosso. registradas. Eu nunca achei que eu fosse falar isso para mais pessoas, mas que bom saber que não é só comigo, então, que acontece. E que bom saber que é bom, normal. Gostei dessa dica também. Vou pedir essa licença nas próximas vezes que eu sentir algo. Isso é o que eu sinto, assim, às vezes eu falo, gente, licença para a história mesmo do lugar, né? Exato. Nossa, Vanessa, assim, muito obrigada. Assim, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Não, desculpa. vamos lá, a gente já falou demais, eu te agradeço muito a Não, oportunidade e muito sucesso. muito obrigada, Vanessa. Eu que te agradeço de verdade por ter compartilhado tanto conhecimento aí com a gente. Vou anotar aqui as coisas que a gente conversou para poder colocar aqui no nosso, na nossa chamada, né, aqui do Spotify. E, pessoal, muito obrigada vocês que, assim, estão acompanhando, né, aí todos os episódios. E não deixem, né, de compartilhar, enfim, de mandar para aquelas pessoas que, enfim, vão gostar aqui da conversa. E também ajudem a divulgar o e-book da Vanessa, que seguramente está incrível e é um trabalho, nossa, que merece muito destaque. Parabéns, viu, Vanessa, por esse trabalho aí. Muito obrigada pela oportunidade e prazer estar aqui com você hoje. Um grande Obrigada, prazer. querida. Obrigada, o prazer é todo meu. E já fica aí meu convite para quando você quiser voltar, as portas estão abertas aí, pode está sempre aberto para quem quiser voltar, conversar novamente. Então, olha, já te agradeço muito, tá? A oportunidade da gente estar aqui conversando, viu? Tá bom. Um beijo para você. Até Outro mais. tchauzinho, um abraço virtual. Obrigada, abraço virtual também. Tchau, tchau.